dia, meninos. Tudo bem? Espero que estejam bem. Hoje nós vamos para mais uma aula de radiciação e a última de radiciação. Hoje nós vamos falar sobre racionalização de denominadores. Bem simplificado, o que seria isso, racionalizar? Racionalização de denominadores. O que significaria racionalizar? Significa eliminar a raiz do denominador. Significa isso. E tem um porquê os matemáticos faziam isso na época, porque eles chegaram à conclusão que quando tinha uma raiz na parte de baixo da fração, um número irracional, uma raiz que não era exata, ficava mais difícil de fazer essa divisão por um número irracional. Então eles pensaram assim, vamos tentar fazer de uma forma que eu vou eliminar essa raiz do denominador, da parte de baixo da fração. E eles deram o nome de racionalização. Então, a partir de agora, toda vez que qualquer exercício que vocês estiverem resolvendo, apareceu no denominador, na parte de baixo da fração, uma raiz que não é exata, você tem que racionalizar. E os processos de racionalização são três. Eu considero três processos, tá? Três maneiras diferentes de fazer. São situações diferentes. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, depois eu vou fazer outros com vocês. Por exemplo, aqui, ó, 3 sobre raiz quadrada de 6. Eu quero eliminar essa raiz da parte de baixo da fração. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o denominador, a parte de baixo da fração, pela mesma raiz, raiz de 6, e o numerador eu vou multiplicar pelo mesmo, raiz quadrada de 6. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz de 6, 3 raiz de 6, sobre, vocês aprenderam. Quando eu multiplico duas raízes quadradas iguais e o radicando também é igual, posso multiplicar, porque os índices são iguais, então eu vou fazer 6 vezes 6. Dá quanto? 36. Então vai ficar raiz quadrada de 36. E quanto que é a raiz quadrada de 36? 6. Então vai ficar 3 raiz de 6 sobre 6, que raiz quadrada de 36 é 6. Aí eu posso vir aqui e simplificar o 3 com 6. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, quer dizer que vai ficar raiz de 6 sobre 2. Está racionalizado. Eu eliminei a raiz do denominador. Raiz de 6 sobre 2 é a mesma coisa que 3 dividido por raiz de 6, só porque ali está na forma racionalizada. Aqui a mesma coisa vale para B. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o denominador por raiz de 2 e o numerador também por raiz de 2. A mesma raiz que eu multiplicar o denominador, eu multiplico o numerador. Então vai ficar raiz quadrada. Aqui, como os índices são iguais, eu posso multiplicar o 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Fica a raiz quadrada de 6. Aqui, como as raízes têm os mesmos índices, eu posso multiplicar. 2 vezes 2 é quanto? 4. E quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Pronto. Raiz de 6 sobre 2. Também está na forma o quê? Racionalizada. Eu eliminei a raiz do denominador. Ou seja, raiz de 3 sobre raiz de 2 é a mesma coisa que raiz de 6 sobre 2. Outra situação que eu vou colocar para vocês. Se caso no denominador da fração apareceu uma raiz, mas junto com essa raiz apareceu uma adição, uma subtração, como que nós vamos proceder? Como que nós vamos fazer? Olha aqui, por exemplo, letra C. Coloquei lá assim, ó, 2 sobre raiz de 2 mais 3. E agora? Como que eu vou fazer? Do mesmo jeito, eu vou multiplicar o de baixo, o denominador, e o numerador pelo mesmo. Só que qual que vai ser o mesmo agora? Eu vou multiplicar pelo mesmo que tem no denominador. Vou multiplicar por raiz de 2 e por 3. Só que ao invés de colocar, como aqui é mais, aqui eu vou colocar menos. Se aqui fosse menos, aqui eu iria colocar o quê? Mais. Certo? Isso é chamado de conjugado. É sempre trocar o sinal do meio. Então, eu vou multiplicar de cima também por raiz de 2 menos 3. Certo? Aí, eu vou aplicar a distributiva. Então, vai lá. 2 vezes raiz de 2. 2 raiz de 2. 2 vezes menos 3, menos 6. Pronto. Então, o numerador já multipliquei. Beleza. Agora, o denominador, como que eu vou multiplicar? Como os termos são os mesmos,
Ó, raiz de 2, 3 e 3. Só muda o sinal do meio, basta eu fazer o primeiro vezes o primeiro e o segundo vezes o segundo. Vamos lá, raiz de 2 vezes raiz de 2, o que nós aprendemos? Quando eu multiplico duas raízes iguaizinhas, tanto índice quanto radicando, é só pegar o número de dentro. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é quanto? 2. Mais 3 vezes menos 3, mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. Certo? Então, vai ficar assim, ó. 2 raiz de 2 menos 6 sobre 2 menos 9, menos 7. Aí, para não deixar esse menos no denominador, o que você faz? Você passa ele para cima. Só porque para passar esse menos para cima, eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Então, vai ficar assim, ó, igual, menos 2 raiz de 2 mais 6 sobre 7 positivo. Então, era menos 7. Então, eu peguei o menos e joguei para cima. Troquei o sinal de todos no numerador, estava mais 2 raiz de 2, ficou menos 2 raiz de 2, estava menos 6, ficou mais 6, sobre 7. Racionalizei. Ou seja, eu eliminei a raiz da parte de baixo da fração. Anteriormente estava raiz de 2 mais 3, agora não tem raiz mais. Então, racionalizar é isso. Eu vou fazer outro exemplo. Tá? Letra D. Se eu colocasse assim, raiz de 2 sobre 3 menos raiz de 2. E aí, Rodrigo? Vou ter que eliminar a raiz. Como que eu vou fazer? Igual eu fiz anteriormente. Vou multiplicar embaixo e em cima, o denominador e o numerador, do mesmo jeito. Só que quem que eu vou multiplicar aqui? Ó? 3 e raiz de 2. Só que eu vou trocar o sinal do meio. Isso aqui é menos, vou colocar mais. Em cima da mesma forma. Certo? Agora eu vou aplicar a distributiva. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Vamos lá, vou aplicar a distributiva. Vamos lá. Raiz de 2 vezes 3 dá 3 raiz de 2. Certo? Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2. O que nós aprendemos? Dá quanto? 2. Rodrigo, por que dá 2? Porque 2 vezes 2 é quanto? 4. Raiz quadrada de 4? 2. Aqui, não precisamos multiplicar todo mundo. Como são iguais os termos e só muda o sinal do meio, basta multiplicar o primeiro vezes o primeiro, o segundo vezes o segundo. Vamos lá. 3 vezes 3, 9. Menos raiz de 2, menos raiz de 2, vezes mais raiz de 2, menos vezes mais dá menos. Quanto que é raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. Então, vai ficar assim, ó. 3 raiz de 2 mais 2 sobre 9 menos 2, 7. Pronto. Está racionalizado. Ou seja, eu eliminei a raiz da parte de baixo da fração. Então, pessoal, isso aqui é a racionalização. O que é racionalizar? É eliminar a raiz da parte de baixo da fração, ou do denominador. Só fazer mais uma última aqui. E se eu tivesse colocado assim, letra E, eu tivesse colocado assim, ó, raiz de 5 sobre, raiz de 3, desculpa, raiz de 3 sobre 2 raiz de 5. 2 raiz de 5. Tem muitos alunos, e aí, Rodrigo, como que faz agora? Do mesmo jeito. Tem adição e subtração aqui embaixo? Não. Então, você não tem mais dessa forma. É dar igual anteriormente. O que eu vou vir? Qual que é a raiz que tem aqui embaixo? Não é raiz de 5? Então, eu vou multiplicar com raiz de 5. Em cima, eu vou multiplicar pelo mesmo, raiz de 5. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 5. Eu posso multiplicar o 3 vezes 5? Posso? Posso. Por quê? O índice são iguais. 3 vezes 5 é quanto? 15. Vai ficar raiz de 15 sobre. Agora, vou deixar o 2 quietinho. 2 vezes. Raiz de 5 vezes raiz de 5, o que nós aprendemos? Tá? 5. Por que dá 5, Rodrigo? 5 vezes 5 é quanto? 25. E raiz quadrada de 25? 5. Aí vai ficar raiz quadrada de 15 sobre 2 vezes 5? 10. Pronto. Está racionalizado. Ou seja, eliminei a raiz da parte de baixo da fração. Está aí, meninos, então, mais uma aula de racionalização de denominadores. Um abraço para vocês e bons estudos e até a próxima aula.